Eu acho que tem uma correlação muito grande a questão de você conseguir falar não e a questão de prevenção de burnout. Porque, assim, tem muitas pessoas que não sentem que elas têm direito de falar não também para o gestor, né? Então, se o gestor pediu, eu preciso dar conta. E eu sempre falo para os alunos, falo para paciente, eu falo, ó, é melhor, é menos pior você ser demitido por falar não, sendo bem sincero, do que você falar sim e depois você ter burnout e pedir para sair. Porque, às vezes, é bem isso que você comentou. Às vezes na cabeça do gestor dá, às vezes na cabeça da empresa dá. E aí a pessoa, se ela começa a ter um pouco mais essa consciência e consegue falar não, ela fala assim, ó, tá, mas dentro do tempo que eu tenho, eu consigo fazer um ou outro. Qual que eu priorizo? E aí conversa com a gestão. Mas, não, e a gestão, por exemplo, se a gestão fala, não, mas tem que dar conta dos dois, e aí a pessoa é importante falar, tá, mas eu não consigo. Estou falando para você neste momento, se você me passar essas duas coisas, ou eu priorizo uma, ou eu faço as duas pela metade. Eu não consigo fazer as duas com alta qualidade. Só que, assim, tem poucas empresas que às vezes conseguem desenvolver uma cultura em que a pessoa que recebe a demanda consegue se posicionar desse jeito. Porque tem muita empresa mesmo que dá, teu trabalho dá conta, se você não dá conta, o problema é seu. E se você ter burnout depois, isso também é problema seu, né? Então, se a empresa dá essa abertura, eu sempre falo, então se consegue se posicione. Se a empresa não dá essa abertura, eu ainda recomendo, seja demitido então por se posicionar. Porque esses efeitos depois do burnout tem um efeito gigantesco na autoestima da pessoa. A pessoa fica com muito medo de ter burnout de novo. Ela tem muito medo de estar motivada para o trabalho e depois perceber que alguns meses depois ela não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais produzir. E esse gestor, ele tá fazendo tudo errado, né? Tá fazendo errado. Porque se ele não compreender, se ele também não entender que, uma vez pautado, né, naquela organização e valorizar que aquele profissional exemplificou, mostrou que o que ele produz, como ele produz aquela agenda toda detalhada, isso é um compromisso, né, que ele tem com o seu trabalho de entregar. Então é justamente isso. E aí me vem também um tocante que eu queria entrar em relação ao medo e insegurança do início da carreira. E o quanto isso provoca, né, na pessoa, todo mundo garanto que passou por isso, dessa insegurança de começar a atuar, e o quanto é importante esse profissional, se ele está dentro de uma empresa, ele buscar esse apoio, ou então ele buscar fora um supervisor, alguém que oriente. Isso ajuda nesse processo para passar melhor esse estado de emoção, e situação que venha natural, mas não precisa ser tão prejudicial. Eu acho que sim, mas antes eu acho que o ponto que você trouxe ali é importante, até para dar uma retomada, porque também acho que tem relação com o exemplo que a gente deu do médico ali. Porque uma das coisas que eu falo de maneira bem sincera para meus alunos, tá? Eu falo assim, gente, uma das primeiras coisas que vocês precisam fazer quando vocês entram numa empresa é, de maneira bem sincera, entender o que eu preciso fazer para não ser demitido. Quais são as coisas essenciais que eu não posso falhar, que se eu falhar, daí eu sou demitido. E esse é o primeiro passo, porque o que acontece? As empresas, você entra numa empresa e a empresa joga um monte de coisa que a pessoa precisa fazer. E algumas empresas não priorizam. Não falam, ó, isso aqui é o essencial, e isso aqui, se você fizer, é bom. Mas se você falhar, também faz parte. Só que isso aqui você não pode falhar. Isso aqui você não pode falhar. E por que eu falo isso? Porque é aquela oscilação de motivação. Quando você tá mal, é importante que o básico você consiga fazer. E nos dias que você tá bem, tá mais motivado por qualquer motivo, aí você dispõe uma energia maior para fazer as outras coisas. Aquilo que talvez te destaque naquela empresa. Mas o básico você precisa conseguir fazer sempre. E às vezes a gente não sabe o que é o básico do nosso trabalho. O que é o essencial do nosso trabalho. E às vezes a empresa também não necessariamente sabe, mas aí o colaborador fica mais perdido ainda. E aí tem muito colaborador que acaba entrando em burnout porque ele foca muito a energia dele em uma coisa que não é essencial. E aí ele não se sente valorizado depois. E aí o gestor fica, mas eu nem te pedi para fazer isso. Por que você está se importando tanto com essa atividade? E aí eu tenho alunos, por exemplo, que alguns professores às vezes acham que tem postura diferente, mas eu tenho uma análise bem eficaz do que eu peço em entrega. Eu falo, eu quero isso. Aí ele vai lá e escreve um texto gigantesco, elaborando com outros conceitos e tal, não sei o que lá. Eu falo, interessante essa proposta que você fez. Mas não foi isso que eu pedi.
E você deixou de fazer uma outra coisa que eu pedi, porque eu sei que você levou muito tempo pra fazer esse texto. E aí ele, não, mas eu achei que você ia gostar. E eu gostei, só que não foi o que eu pedi. E não é a competência essencial da entrega. Então, assim, esse alinhamento mesmo, ele é muito importante. Você saber o que é essencial. E aí vem essa questão da agenda ali do médico, né? Se ele tem uma agenda em que ele, até quando ele tá mal, ele sente que ele consegue fazer o essencial, isso dá liberdade para ele aumentar depois quando ele sente que ele tá motivado. Mas ele também tem esse poder de recuar quando ele sente que ele só precisa fazer o básico. Porque a gente oscila, a gente faz parte, né? Porque o básico precisa ser feito, né? Nós estamos lidando com vidas. Então Exatamente, não adianta eu me perder. exatamente. Isso é um compromisso muito importante, gigantesco. né? O básico precisa ser feito. E fazer o básico bem, constantemente, eu acho que assim, 99% das profissões é melhor do que você fazer muito bem um mês e depois fazer muito mal no mês seguinte. Perfeito, Isso. perfeito.